A gente está falando sobre, ou vamos começar a falar sobre os dons, né? Mandei até um material aí, e espero que vocês me ajudem aí, me corrigindo, me direcionando aonde eu erro. Mas vamos lá. A primeira situação que, infelizmente, a gente tem que recordar é que a gente tem que preservar a importância da Bíblia, né? Parece que a Bíblia foi sendo esquecida, colocada num segundo plano. As pessoas começaram a portar a Bíblia, levar a Bíblia, mas não por interesse no que ela dizia ou naquilo que ela direcionava. Parecia um amuleto. E aí a gente tem um problema sério, porque quando eu não dou importância para a palavra de Deus, também da verdade, eu não dou importância para Deus. 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20 diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Então, eu tenho que ter essa consciência que a escritura é extremamente importante. É o elo principal disso tudo que a gente está falando, vivendo e até professando, né, da nossa fé. Quando eu desprezo a Bíblia, eu apago o Espírito Santo, né? Eu minimizo o poder dele, é como se eu aprisionasse o Espírito Santo e não temesse a Deus. E tudo isso é muito triste, porque é devastador. E nós estamos vendo uma era ou um período onde as pessoas estão fazendo exatamente isso. O que significa desprezar a Bíblia? Significa que eu vou viver a vida conforme o meu desejo, vou viver a Bíblia conforme a minha cultura, conforme as minhas necessidades, mas não vou viver a Bíblia conforme a Bíblia é. Então, eu estou desprezando a Bíblia, e isso devasta não só a vida daquela pessoa, mas devasta uma família, devasta um bairro, uma igreja, um município, uma nação. Agora, não tem jeito, tinha que ser assim mesmo, isso é inevitável, porque a palavra de Deus fala que seria assim. A palavra de Deus descreve os tempos finais com a aparição da apostasia. A apostasia aqui é o distanciamento da fé. Então, as pessoas iriam se distanciar da fé, mas iam se distanciar tanto que elas não iam enxergar na Bíblia qualquer verdade. E aí a prática da palavra fica prejudicada. Dentro disso, e já começando a olhar a palavra, vamos lá para 1 Coríntios 12, porque ele já começa a falar dos dons. E já que o tema é esse, 1 Coríntios 12, 4, fala assim, deixa eu pegar aqui. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, eu tenho algumas identificações aqui já bem claras. Primeiro, que são dons, são muitos, são vários. Então, a gente conhece aqueles que são mais falados no dia a dia, né? Ah, o de profecia, o de línguas estranhas, o de cura. Mas eu tenho outros tantos. Eu tenho, por exemplo, o dom da mordomia, é um dom. O dom da pregação, o dom do ensino. São dons que existem e às vezes eu nem falo, e até acabo não entendendo que são dons. Então, o cara que prega bem, eu não vejo que aquilo é um dom do Senhor. Eu acho que o cara prega bem porque ele é capaz, porque ele estudou. Não, se é um bom ministro da palavra, é um dom de Deus. Se ele ensina bem a palavra, é um dom de Deus, não é capacidade do homem. Lógico, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer tudo com excelência. Então, eu tenho um dom, eu vou ser um bom mordomo, e eu vou estudar a palavra, eu vou estudar a forma como eu falo, para ela ser, para vocês entenderem. Então, eu vou fazer o meu melhor. Mas se está saindo alguma coisa frutífera, é porque é um dom de Deus, não é capacidade de um homem. E aí eu vejo que isso acontece porque eu tenho essa necessidade, eu tenho vários serviços, várias realizações na obra e na vida. Faz sentido? Sim. Querem pontuar alguma coisa? Se quiser, é um bate-papo, hein? Uhum. Não, a princípio não. Então, tá bom. E sempre vai ser assim. Desde que o mundo existe até agora e até por quanto Deus estiver tratando dessas eras, ele vai fazer com que os dons sejam distribuídos assim. E sempre são distribuídos através do Espírito Santo de Deus. É ele quem distribui livremente, como ele quiser, da forma que ele quiser. Eu estava vendo, Wagner, no material que você mandou, que um dom que é para todos
É a sabedoria, é isso mesmo? Porque assim, a palavra de Deus fala assim, olha, se você quer sabedoria, peça que Deus dá. Então, por exemplo, o dom da sabedoria é um dom disponível, é um dom perpétuo ou permanente, ele existia antes e continua existindo agora. Aham. E o acesso é fácil, lógico, para tudo isso eu tenho que ter fé, nós vamos ver na continuidade. Mas tendo essa fé, basta eu pedir para Deus, Senhor, me deu o dom da sabedoria. E ele vai conceder. Então, por exemplo, ele concede para Salomão, o homem mais sábio que pisou na face da terra. Porque a forma como ele pede foi tão extraordinária que só um homem com muita intimidade com Deus poderia pedir aquilo. Aham. Ele não pediu riquezas, poder, manutenção do reino de Davi. Ele só pediu, enfim, o discernimento para poder julgar bem o povo. Que amor, que ideia fantástica de Salomão. Então aí Deus deu para ele a sabedoria máxima. E assim para cada um de nós, porque Deus continua tratando a sabedoria como um dom que pode ser distribuído para quem quiser. Basta pedir. E lógico, pedir com a intimidade para com Deus. Amém? Fez sentido? Sim. Tá. Os dons, eles, infelizmente, bom, eles existem, mas eles estão sendo ou mal utilizados ou subutilizados. Então, eu poderia expandir muito o uso deles e não faço porque não sei, não conheço. E aí, essas situações vão acarretar para as nossas vidas frustração, decepção, e essas vão acarretar descrença em Deus. Então, eu começo a entender que os dons, eles não são explicados, já sendo uma trama disso, de Satanás. Ele já empreendeu com que nós não entendêssemos direito os dons, para que a nossa jornada espiritual fosse maltratada. Porque, por exemplo, o dom da cura, nós vamos falar dele lá na frente, mas eu acho que é um dom que não existe mais. Mas Deus continua curando, Sim. dentro da vontade dele. Ezequias, por exemplo, ele foi curado não pelo dom do profeta. Ezequias foi curado pela vontade de Deus e Deus continua curando. Então está tudo bem. Mas, olha só, quando eu começo a identificar que o dom da cura ainda existe, eu começo a lançar a responsabilidade em Deus de projetar num homem o poder de curar uma pessoa. Então, pela oração de um homem, pela sombra de um homem, eu vou ter a cura. Foi assim com os apóstolos. Eles passavam e pela sombra deles havia cura. Pela palavra deles havia cura. Hoje não existe mais isso, na minha compreensão. O que existe é um uso equivocado, aonde eu acabo lançando as responsabilidades de formas equivocadas. A probabilidade de dar errado, então, aumenta e muito. E quando aumenta em assuntos sensíveis, como cura, por exemplo, isso mexe na alma da pessoa. Ela não é curada, ela vai jogar responsabilidade naquele profeta ou naquela pessoa e, em consequência, para Deus. Sim. Então, a vida dela vai começar a ser uma vida com descrença. Por quê? Porque ela não entendeu o dom. Porque ela não entendeu a amplitude que Deus dava para tudo aquilo. Uhum. Então, essas são situações que o diabo está tratando, e tratando muito bem, como ele sempre faz, para desguarnecer a nossa sabedoria na caminhada com Cristo. Porque é muito fácil eu tratar dos dons de forma agradável. Vou te dar um exemplo. Você há de convir comigo, vocês têm que convir que se eu tenho o dom da cura, eu, Vagninho, tenho o dom da cura, isso me traz alguns pontos positivos. Por exemplo, sinal que eu tenho uma intimidade grande com Deus. Paulo curava com a sombra, então ele tinha muita intimidade. Eu estou parecido com Paulo. Isso vai me trazer perante as pessoas um quilate maior. Peraí, esse cara aí não é um pastor qualquer, não. Ele tem o dom de cura. Quando ele impõe as mãos, o paralítico sai andando. Uau, que cara é esse? Então, é satisfatório para mim que o dom ainda exista e que eu tenha. E também é satisfatório para as pessoas. Porque daí eles vão se apegar na minha presença física e palpável à possibilidade de cura. Isso vai minimizar a fé. A fé é o quê? É acreditar no impossível, no invisível. Então ele começa a traumatizar o caminho das pessoas nessa era, nesse momento,
para que eu não entenda, então, qual é o plano de Deus para o agora. Então, veja, o que eu quero deixar claro, bem, mas muito claro para vocês, é que são linhas de interpretação. E são linhas sensíveis demais. Por quê? Porque mexe no íntimo de cada um. Sim. Né? Então, vou ser sincero para vocês, eu já vi pessoas sendo curadas. Sinal que há cura espiritual ainda. Mas eu não creio que essa cura veio por um dom. O dom é o trabalho através de uma pessoa. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi Deus curou. Pode ser através da intercessão de uma igreja, através da intercessão de um irmão, aí Deus ouviu, se compadece e cura. Tá tudo bem. Mas a cura é ato extraordinário e milagroso de Deus, não daquela pessoa. Sim. Nos dias atuais, ninguém tem esse poder. E nós vamos entender, quando falarmos mais tanto sobre esse dom como outros, que são os dons temporários. Nós vamos perceber que o dom, ou seja, o poder de uma pessoa em concretizar atos extraordinários, ele tinha um porquê numa determinada época. Não agora. Agora não tem razão de ser. Esse poder extraordinário agora nas mãos de uma pessoa mais proporciona o erro do que o acerto. Sim. Eu vou começar a adorar mais o líder, o pastor, do que a Deus. E olha, e com todo respeito, eu não vou nem falar o nome da igreja, mas existem igrejas onde os líderes são aclamados como deuses. Sim. E da onde veio essa interpretação equivocada? No uso equivocado de um dom, por exemplo. Então, eles enxergam aquela pessoa com tanto poder, puxa, que ele é Deus na terra. E isso não deveria ser assim, né? Efésios 4, do 12 ao 14, ele começa a nos falar de questões relacionadas à maturidade espiritual. Vamos pegar. Efésios 4. Vou pegar aqui, do 12 ao 14. Ó, fala assim, ó. Deixa eu ver se eu pego. Eu vou pegar desde o... Fala de dons também, eu vou pegar desde o 11, tá? Diz assim, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, aí outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé e de pleno conhecimento do Filho de Deus, para a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao poder, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo o seguinte, olha, o Espírito ele vai dar dons distintos para as pessoas. Uns apóstolos, um profeta, outro mestre, outro professor, e assim segue. Mas aí ele fala o objetivo. Ele fala, mas por que ele vai fazer isso? Aí ele diz, ó, com vistas a aperfeiçoar os santos. Quem são os santos? Todos. São os que recebem os dons como aqueles outros, que são ensinados, curados, todos são santos, cada um na sua medida. Então, Deus está ministrando os dons para que todos cresçam. Cresçam em que sentido? Ele fala. Cresçam para desempenhar um serviço. Poxa, então aqui eu já enxergo qual é um dos objetivos centrais do dom, é servir. Se você tem um dom, Miguel, o teu dom não é para o teu benefício, cara. Não é para você chegar numa igreja e ser aplaudido, ser levado para um banquinho de plumas e paetês. Não, o dom do Miqueias é para ele ir no meio da dor, no meio da mágoa, e lá exercer um serviço de consolo. Lá exercer um serviço de ministração de ensino, levando as pessoas a entenderem mais de Deus e aí praticarem uma esperança. Então é servir, primeiro ponto. E ele continua, aí ele fala, e isso para que o corpo, de novo, está falando de todo mundo, seja edificado, então para que todos cresçam.
para que o braço direito fique tão forte como o braço esquerdo, para que o corpo inteiro, então, tenha a estatura, que ele fala da varonilidade de Cristo, então, para que todo mundo chegue perto de Cristo, entendendo a verdade absoluta de Deus. É essa a ideia que Paulo fala aqui para os de Éfeso. Mas por que eu tenho que entender a sabedoria de Deus? Aí ele conclui, para que eu não seja enganado, para que eu não seja levado como um menino por qualquer vento, qualquer doutrina, porque daí vem um e fala, olha, na sexta cura, na quinta restaura, na terça, opa, peraí, eu estou sendo levado como um menino por qualquer vento, qualquer doutrina. Quando o dom é exercido com sabedoria, o corpo inteiro cresce. E aí eu não sou mais menino, aí eu já sou astuto na palavra, e aí eu já não sou levado com facilidade. Já não sou enganado pelas pessoas. Então, essa fala de Efésios, ela guarda uma relação muito profunda no significado dos dons. Ela mostra com clareza qual o objetivo deles. É eu me tornar um só com o Pai, na sabedoria, no discernimento. Agora, é inegável que muitas pessoas usaram e ainda usam, e com razão, tá certinho, o dom para conseguir uma cura, conseguir segurança, conseguir força, conseguir ensino. Olha, eu tenho o dom de oração. A oração é um dom. Eu uso esse dom para trazer a cura para alguém. Por quê? Eu entendi o que é orar. E é difícil orar. Os 12 não sabiam orar. Jesus falou, caramba, vocês não sabem orar, mas como assim, Senhor? Eles são judeus. Até os 12 anos de idade, eles aprendiam tudo sobre o Pentateuco, sobre o rolo, sobre a Torá. Se tem alguém que foi ensinado a orar, são os 12. Pois é, mas Jesus vem e fala, vocês não sabem orar. Então, Jesus vem e realinha o que é oração. E isso foi tão forte, é tão profundo nas nossas vidas, que ainda hoje nós não sabemos orar. Por isso que a palavra diz que a nossa oração ia ser espremida pelo Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. Peraí, eu vou falar e o Espírito Santo vai ter que, com gemidos, traduzir para o Senhor, para que seja mais aceitável para o Pai o meu pedido. Porque o meu pedido é quebrado, é torto, é egoísta. Então o Espírito Santo vem e arruma a oração. Mas se eu aprendi a orar, que é um dom, eu vou orar pela cura. Mas aí é que está um grande desafio, que é, Juliana, é assim, eu não vou orar pela cura. O pedido central da minha oração não é a cura. Por exemplo, não é a cura do câncer. É a cura do espírito. É a cura da alma, para que aquela pessoa, mesmo se continuar com as dores do câncer, ela venha a ser um ousado pregador do evangelho. Opa, aí eu estou entrando em coordenação com o que Deus pretende. Porque talvez Deus não pretenda me livrar das dores deste momento. Porque Jesus falou que no mundo eu teria dores, tribulações, aflições. Agora, o que Deus quer? Que todos sejam salvos. Opa, que todos entendam a verdade do Criador, a verdade de Cristo, o Redentor, para eu chegar na eternidade com o Pai. Então, a minha oração muda. Então, eu peço, e aí aquilo talvez atinja Deus de tal forma que ele, além de tratar a alma e o espírito daquela pessoa, vai também tratar o físico e vai curar. Pô, fantástico. Extraordinário. Então, eu posso sim usar os dons para essas necessidades, né? Cura, segurança e tudo mais. Agora, em todo tempo, eu tenho que saber que tudo na nossa vida tem um propósito. Lucas 4:8 fala desse propósito, que é quando Jesus está sendo... Vou pegar aqui, ó, Mateus, Marcos, Lucas 4:8. Jesus está sendo tentado no deserto e vem as tentações. E aí Jesus responde no 8. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então é assim, em todo o tempo eu tenho que adorar a Deus. Se eu tenho um dom e exerço esse dom com santidade, com sabedoria, esse uso tem que ser para adorar a Deus. Esse uso tem que ser para ser um culto agradável ao Senhor. Não para que a igreja aplauda, não para que a igreja cresça. Não, 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 não. O primeiro motivo é adorar a Deus. Sempre adorar a Deus. Êxodo 34:14 fala a mesma coisa. Eu venho para adorar a Deus. Toda a minha vida tem que ser nesse perfil. Se fugiu,
Esquece, é o homem que entrou na história, e esse homem aí está tratando de coisas distintas da vontade do Senhor. E aqui como é que estamos? Tudo bem, eu tô acompanhando. Querem falar alguma coisa? Porque, assim, por ser um assunto profundo, delicado, e eu sei que essa minha visão, ou essa minha perspectiva, esse meu entendimento, confronta quase que todo mundo, cara. Sim. Então é Não, mas difícil, né? é bem isso mesmo, né? Porque o pessoal, eu tenho muito isso comigo, né? O pessoal fala bem assim, a gente tá no tempo da graça, aboliu o tempo da lei. Eu não vejo dessa forma, eu vejo que os dois andam em conjunto, né? Porque Jesus veio, ele cumpriu a lei e abundou a graça, mas ele não aniquilou a lei, né? Não, de Então, forma os dois alguma. andam em conjunto. Não adianta eu querer achar que, porque eu tenho um dom, eu posso ser soberbo, porque eu tô no tempo da graça, eu posso pecar, eu tenho um juiz, não, um advogado que vai me defender. Beleza, mas, você vai ser julgado, cara. Seu advogado é Jesus, mas você vai ser julgado pelo Pai, né? E você está coberto de razão. Jesus, numa das falas, ele já sabendo que a gente ia usar isso como artifício para pecar, ele fala: olha, eu não vim tirar nada da lei, não, viu? E ele ainda fala: ai daquele que tirar um tio da palavra. O que Jesus veio é, na verdade, explicar, porque, puxa, a gente tem um coração tão duro que não entendeu as falas do Senhor. Então Jesus vem e fala: peraí, deixa eu te explicar direitinho, amigão. Não é que o sábado é mais importante que a vida. Não, mas você tem que guardar um dia para adorar o Senhor. Sabe, não é que você pode se separar, porque a separação é sinal de um coração duro. Então, quando você for afrontado pela tua parceira, você tem que exercer o amor, o perdão. Então, Jesus veio explicar a própria lei. Ele não veio mudar. Então, você tem razão. Tanto é que é assim, a salvação é inegável que junto com a salvação vem a obediência, cara. Não dá para ser salvo se eu não for obediente. Sim. Né? Eu sou salvo, mas continuo na farra do pecado. Então eu não fui salvo. Eu fui salvo, mas eu não leio a Bíblia. Puxa, então eu não fui salvo. Eu não sou obediente. E as pessoas hoje, o que elas mais fazem é jogar esse nicho de confusão. Por quê? Porque daí facilita, né? Sim, Eu vou continuar caminhando com os meus erros e tá tudo certo. E sim, não deveria verdade. ser assim. Não deveria ser assim. Bom, até aqui. Beleza. Tudo certo. E aí, você tá muito quietinho aí. Tá tudo bem ou tá mais ou menos? Não, tá tudo bem. Tá, então tá bom. Então vamos lá. 3 listas de dons nós temos no Novo Testamento que nos chamam a atenção, mas nós vamos perceber que a Bíblia toda está repleta de versículos falando dos dons que Deus distribui livremente. Então, existem mais dons do que a gente conhece, ou do que a gente corriqueiramente fala. Então, por exemplo, eu tenho os dons em Romanos, tenho dons em Coríntios, tenho dons em Efésios, que a gente acabou de ler, colocou uns para apóstolos, outros. Então, e tudo isso é um dom de Deus, é dom da palavra do Senhor. E essa distinção nessas várias listas, elas nos mostram que são diversos os dons, mas todos eles são concedidos para um fim proveitoso. De todas as listas, assim, a que mais chama atenção é a de Coríntios, né? Então vamos pegar lá 1 Coríntios 12. Vou só lembrar um negocinho aqui, peraí. Vamos lá, 1 Coríntios 12. Ó, já começa a minha Bíblia tem subtítulos falando dos dons espirituais, né? Mas vamos pegar desde o 4, que é o que interessa por agora. Então ele fala assim, ó: ora,
Os dons são diversos. Pô, primeira deixa, então. Já confirmando aquilo que a gente falou. Mas o Espírito é o mesmo, então é só um Espírito que concede, é só o Espírito Santo de Deus que concede todos os dons. Tranquilo. E aí ele fala, por que são diversos os dons? Porque há diversidade nas realizações, ou seja, há diversidade nos serviços, há diversificação nas realizações. E quem opera tudo em todos é Deus. Então, por exemplo, eu preciso ter o dom, a facilidade para ensinar. Então, eu vou ser agraciado com Deus através do dom do ensino. Porque aquilo é um tipo de serviço. Diferente é o dom da assistência social. Existem pessoas que precisam ser ajudadas, não ensinadas naquele momento específico. Então, a pessoa, às vezes, que ensina não é boa para ajudar. Não tem aquilo como seu ponto forte. Porque para uma outra pessoa, Deus deu o dom da assistência. Então, ele vai ajudar, ele vai estender o braço e caminhar uma milha a mais com o outro. Para outro ainda, Deus deu o dom da pregação. O dom da pregação ele é muito próximo do dom do ensino, mas é diferente. O dom do ensino ele é mais profundo, ele é mais calmo, ele trabalha nos detalhes da palavra. O dom da ministração é um dom que te impulsiona a querer mais desse Cristo, a querer mais dessa vontade de viver essa esperança renovadora do Senhor. Então, a forma de colocação é um pouco diferente. São dons diferentes. E muitas vezes os pastores não entendem, e aí acabam atrapalhando a condução. Porque ele acha que ele prega bem, ele tem que ensinar. Às vezes não. Às vezes ele não ensina bem, ele só prega bem. Ou o inverso, às vezes ele prega bem, mas não ensina bem. Enfim, eu tenho que entender em qual área eu vou me ajustar segundo os dons que me foram concedidos. E nela intensificar o meu trabalho. Essa é a grande deixa. Lembrando que quando você chega lá no 7, ele fala o seguinte, ó. A manifestação do Espírito, que se dá através dos dons, né, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Pô, isso é fantástico. Então, eu cheguei à conclusão. Todo dom tem que ter um fim proveitoso. Lembrando que a gente falou agora há pouco que eu tenho que adorar a Deus em todo tempo, então o fim proveitoso é a adoração de Deus. Sim. Essa é a grande deixa, é assim que eu tenho que trabalhar. Uhum. E aí, como é que estamos? Bem, é um ciclo, né? É um ciclo que se fecha mesmo, né? É. Vem dele, passa pelo Espírito, entregue a nós e nós entregamos de novo para ele, né? Isso, é isso mesmo. É assim que funciona. E aí, gostaram? Show de Eu bola, gostei. bacana. Poxa, foi só pouquinho, né, cara? Aqui tem esse estudo que chega agora às 9. Aham, não, mas para a gente começar já foi um grande passo para a gente, pelo menos, Wagner. Ah, que bom, cara. E olha, o que eu gostaria, vou reforçar, me ajudem a corrigir os erros, a entender melhor as escrituras, tá bom? Porque a gente está aprendendo junto aqui. Sim, com certeza. Mas muito obrigado pelo tempo, muito obrigado aí pela palavra. Para a gente foi muito proveitoso e gostoso esse tempo também, né? A gente se aproxima um pouco mais do Pai também. Amém, que bom. Ó, vocês estão no outro grupo, vai das 9 às 10, mais ou menos. Se vocês quiserem entrar, benção. Se não quiserem, eu vou entender. E esse fala das profecias de escatologia, né? Os tempos finais. E vai começar. Já começamos, mas é um tema legal. Então, a gente vai começar nele agora, é uma outra sala. Aí lá no grupo lá. Ah, não, eu passei para vocês, né? Uhum. Aí, se vocês quiserem, a gente começa por lá. Beleza, Wagner. Tá bom. Então, ó, parei Muito a gravação, viu? depois eu distribuo caso vocês queiram dar para cena, tá? Tá certo, pode deixar. Obrigado, Wagner. Fica com Deus. Fiquem na paz, viu? Amém. Amém. Abraço. Amém. Para a gravação.